Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, salve Maria Imaculada. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Nós da Missão Frutos do Amor nos unimos a você para rezarmos juntos o segundo dia da novena de Pentecostes, a qual preparamos com muito carinho para todos vocês, para nós, para que pudéssemos nos unir nesse tempo especial de oração. Novena de Pentecostes, a mãe de todas as novenas. Afinal de contas, estamos aqui celebrando os dias que se antecederam à festa, à solenidade de Pentecostes, este acontecimento tão importante para o início da Santa Igreja, onde Nossa Senhora estava ali reunida com os apóstolos, os discípulos no cenáculo em Jerusalém. Vamos rezar juntos. Você já adquiriu o nosso e-book com o texto dessa novena? Se você ainda não tem, não recebeu também o PDF, você pode ou mandar uma mensagem para nós nas nossas redes sociais, Missão Frutos do Amor, você pode procurar no Instagram, também no Facebook, ou mandar mesmo aqui no comentário para nós, tá pedindo o e-book, nós vamos enviar para você. Lá no Instagram, Missão Frutos do Amor, você pode acessar o link na bio, lá você vai poder também acessar esse documento e rezar conosco, está bem? Vamos então para o segundo dia da novena. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa novena é Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, infunde em nós teu fogo abrasador. Vamos rezar a oração inicial para todos os dias. Ó, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Vamos agora para o texto do segundo dia da nossa novena. Você pode acompanhar conosco. Nós vamos tomar a passagem bíblica já conhecida de nós, os discípulos de Emaús, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. O tema do nosso dia de hoje é Espírito de Entendimento. Então vamos lá? Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso um único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol
e não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse: ó gente sem inteligência, como sois tardo de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se fosse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí achavam reunidos os 12 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nesta palavra nós reconhecemos o cuidado do Senhor em estar com os seus discípulos, em fazer o caminho com eles. Novamente, permitir que eles pudessem fazer a experiência de estar com o Senhor, estar ouvindo a sua voz. E ainda que eles não tivessem naquele primeiro momento um entendimento, o seu coração, o coração deles já se abrasava. E o Senhor então, ao partir o pão, pôde fazer com que eles reconhecessem a sua presença. Abriu-se-lhe os olhos, né? Eles tiveram então o entendimento de que era o Senhor que estava com eles. Bom, a meditação para esta palavra que nos traz aqui na novena. O Espírito Santo é quem abre as Escrituras e revela a presença viva de Jesus. Sem ele, ficamos como os discípulos de Emaús, lá naquele primeiro momento, tristes, mesmo ao lado do ressuscitado. Vejam que palavra importante para nós, mesmo ao lado do ressuscitado. Se não tivermos a presença do Espírito Santo a nos iluminar, a nos dar os seus dons, o entendimento, nós não perceberemos, nós não acolheremos, nós continuaremos tristes. Então, nós precisamos do Espírito Santo, que é a promessa de Jesus para nós. Um trecho, um texto de São João Paulo II para nós, da Dominum et Vivificatem, número 6. O Espírito Santo é o intérprete autêntico da palavra de Deus. Ele torna atual a mensagem de Cristo. Ele nos permite compreender e viver o Evangelho na nossa história concreta. Então, o gesto concreto para esse dia de hoje: ler e partilhar com alguém uma passagem bíblica que fale ao coração, buscando juntos o que o Espírito Santo diz. Eu quero propor para você, de repente, separar um versículo da Bíblia, se você tiver a oportunidade até, né? Eu lembro aqui lá do início da nossa juventude, onde nós tínhamos muito esse hábito, né? Nós escrevíamos ali cartõezinhos, cartinhas, bilhetinhos, tirando citações da palavra, até fazíamos ali um comentário, assinávamos e entregávamos para os nossos amigos, irmãos de caminhada, às vezes alguns que estavam passando dificuldades, que a gente nem às vezes tinha tanta convivência, mas a gente entregava esses bilhetes. Eu quero fazer essa proposta para você hoje. Enviar
uma palavra, né, um versículo. Se você puder, até escreva de próprio punho mesmo, e nem que você não consiga entregar pessoalmente, mas mande uma foto desse seu escrito, né, se você puder. Se não, se você for digitar, né, por meio de mensagem, mas dê preferência de fazer algo realmente pessoal, a mandar um versículo, uma palavra de esperança, de conforto, de consolação para alguém que esteja precisando nesse dia. Vamos então rezar juntos. Espírito de entendimento, que nos revelas os mistérios do amor de Deus, abre nossa mente e coração à verdade do Evangelho. Ensina-nos a caminhar como Jesus e a reconhecê-lo na fração do pão. Amém. Agora vamos encerrar com a oração comum para todos os dias. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, fonte viva de ternura e força, infunde em nós seu fogo abrasador. Forma em nós um coração semelhante ao de Jesus, dócil, obediente e inflamado de caridade. Vem Espírito de vida e renova em nós o dom da entrega total, para que sejamos fermento de unidade, consolo dos corações feridos e reflexo do amor que não se cansa. Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo, ensina-nos a escutar, guardar e anunciar com coragem a palavra que salva. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao final desse vídeo, peço para que você possa compartilhar ele com seus amigos, familiares, nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam rezar também conosco. Dá um like, curte, se inscreve no nosso canal, siga também as nossas redes sociais, Missão Frutos do Amor, transformando o amor em missão.